Se você tivesse o conhecimento de uma técnica para vender mais e melhor, seria bom tanto para você quanto para a tua equipe? Bom, é sobre isso que eu vou falar nesses 2 vídeos que eu quero te convidar a assistir. Eu sou o Claudio Zanutin e fica ligado aqui. Bom, o primeiro fator que eu acho importante, que às vezes as pessoas esquecem, as equipes não percebem, é que tem que ter o foco no foco do cliente. Essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar com você e fazer com que você entenda e compreenda um pouco disso. Que faz todo sentido. Muitas vezes quando eu estou em rota com um vendedor, ou saio com o supervisor, ou saio com o gerente, ou estou fazendo um trabalho em loja, em shopping center, ou na indústria, o que eu mais vejo por aí é a falta de competência de entender o que realmente motiva o cliente a comprar. O foco é tão grande na necessidade de cumprir a tarefa do vendedor, ou seja, o cara fala assim, deixa eu fazer essa rota rapidinho já para resolver essa bucha, eu vou embora, eu tenho 30 lugares para visitar. Ou, deixa eu fazer logo essa visita nesse cliente e ir para essa reunião, que é mais uma reunião de venda que eu tenho que ir para apresentar a proposta. Ou, deixa eu ver se eu cumpro a meta hoje, vou sair para vender, também se eu não vender, amanhã eu tenho que dobrar para vender mais, dobrar minha meta, enfim, um monte de incompetência mental que eu acho que acontece e um monte de desculpas que as pessoas colocam, os vendedores colocam, e não percebem que isso é um gatilho mental que está prejudicando a venda e te prejudicando em bater meta. É um momento de fuga, sabe assim? Você começa a colocar coisas no meio do caminho que você não tem que fazer e começa a fazer e que não tem nada a ver com a venda e você não percebe esse desafio. Primeira coisa que eu quero trabalhar aqui então é o seguinte: o que motiva um cliente a comprar? Como eu vou falar sobre o ciclo de platina de vendas de alta performance, que está nesse livro aqui, eu acho que faz todo sentido a gente imaginar 2 grandes círculos, tá ok? O primeiro círculo é esse aqui, que é o círculo errado. É o círculo de platina equivocado, onde não tem o cliente no centro. O cliente não aparece. É esse vendedor ou esse vendedorzão que tem a mania de resolver o problema dele e não resolver o problema do cliente. Ou seja, não tem o foco no foco do cliente. Que eu acho que isso é um exercício constante que a gente tem que fazer para ter o foco no foco do cliente. Para saber isso, e para a gente mudar depois um pouco esse círculo de platina equivocado, e nesse círculo de platina equivocado tem as características do produto ou do serviço no centro, aí tem depois no segundo círculo aquilo que é vantagem e benefício, enfim, e depois aquilo que o cliente gostaria de ter ou que motiva o cliente a comprar. No fundo, a gente tem que inverter essa lógica para fazer sentido. O que eu preciso descobrir primeiro é por que o meu cliente compra o que compra e para que ele precisa daquilo. Você pode até assistir uma outra sequência de vídeos na playlist que se chama Os 4 OQs da Venda de Alta Performance, que também está nesse livro aqui. Mas tem vídeo aí no canal, vale a pena você olhar. A gente vai deixar ou aqui um card, ou eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para você poder ter o link e tudo mais. Fica sossegado que eu vou deixar pronto aí. Então vamos voltar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: o que motiva o meu cliente a comprar? Basicamente são 6 grandes motivadores. Primeiro motivador é moda ou tendência. O segundo é o interesse que ele tem em comprar determinado produto ou serviço. O terceiro é a comodidade. O quarto é o afeto. O quinto é a segurança. E o sexto é o orgulho ou o status de determinado produto ou marca. Ou até um serviço, tá ok? Então vamos pensar na seguinte situação. Quando eu tenho perguntas que eu descubro do meu cliente, o que motivou ele a comprar, começa a fazer todo sentido. E aí eu quero te encorajar a pensar e repensar como é que você tem feito as suas perguntas para o cliente. Porque se você não sabe perguntar também, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Se não sabe perguntar, vendedor que não sabe fazer pergunta, perde o momento da venda, perde um momento específico de trabalhar e perdeu aquele time na hora da compra do cliente em perceber o que estava precisando. Além de saber fazer perguntas, tem que saber escutar. Tem que ter uma escuta atenta e estruturada. Para fazer isso, a gente pode utilizar uma técnica do Neil Hackham, que é o spin selling. Mas o spin selling serve basicamente para vendas mais complexas. Não dá para ficar usando um spin selling para vender uma calça jeans na loja do shopping center, entendeu? É complexo demais. Não dá também para ficar utilizando o spin selling para fazer um atendimento num café, numa padaria, né? Em coisas mais simples. Mas o spin selling pode ser utilizado para vender avião, vender carro,
vender máquina, vender serviços para as grandes indústrias, eu acho que isso aí ajuda. O Spin Selling, por que é Spin? Porque tem essas 4 letras, que é o S de perguntas de situação, o P, que é perguntas de problema, o I, que é perguntas de implicação, e o N, que é perguntas de necessidade de solução. O que eu tenho visto muito por aí é que as pessoas estão banalizando o Spin Selling como tudo que está acontecendo nas redes. Parece que tudo ficou simples, tudo ficou fácil. Você não faz o Spin Selling ainda? E toda vez que eu estou com as turmas em treinamentos, dá merda na hora de fazer o Spin Selling. Por quê? Tem dúvida, não sabe se aquela pergunta é de situação, se aquela pergunta reconhece uma necessidade implícita, se reconhece uma necessidade explícita, não tem o flow das perguntas. Inclusive, vou deixar aqui também um link para você baixar uma folha 4 de exercício para você praticar o Spin Selling. Pergunta de situação, pergunta de problema, pergunta de implicação, pergunta de necessidade de solução. Bom, depois que você fizer uma parte desse exercício, vai ficar claro para você como é que você trabalha as perguntas para descobrir do cliente o que motiva. Última dica aqui. Às vezes o cliente tem as necessidades dele, né? Tem a necessidade de compra. Às vezes não, ele tem a necessidade de compra, mas pode ser que aconteça 2, 3 motivadores para aquela mesma situação, para aquela mesma necessidade. Então você, fazendo a pergunta correta, usando o Spin Selling, pode ser que você descubra que para aquela senhora, sei lá, um exemplo aqui, uma senhora que tem vontade de viajar, está aposentada e gostaria de viajar com os netos para a praia, você começa a identificar basicamente 3 grandes motivadores de compra. Um é, ela quer, por afeto, viajar com os netos. Comodidade, ela quer viajar para casa dela ou para um lugar super sossegado, tá certo? E ela também pode ter um interesse numa coisa mais barata, numa coisa que faça mais sentido ou na relação de valor que ela perceba aí. Legal? Então, ó, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá certo? Clica aqui no sininho para você receber toda semana um vídeo novo. E não se esqueça, esse é o vídeo 1. Tem o vídeo 2 que você vai receber a semana que vem, que você pode assistir complementando o Círculo de Platina. Fui!